Galera, Tite é anunciado oficialmente pelo o Flamengo. Tite é novo treinador do Flamengo para essa temporada e até o restante da temporada de 2024. Tite chega para poder colocar o Flamengo de volta aos trilhos aí das vitórias e dos títulos também. O Flamengo que esse ano perdeu tudo que podia, né? O Flamengo perdeu tudo, né? Perdeu uma final de Copa do Brasil, foi desclassificado de Libertadores, perdeu Recopa, Supercopa, Mundial de Clubes, Carioca, né? E agora o Campeonato Brasileiro também, que o Flamengo não vai ser campeão, galera. E vamos acompanhar aqui a coletiva não, né? A imprensa esportiva falando tudo sobre Tite no Flamengo. O link vai estar na descrição. Cresce os direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Mas isso também é aquela coisa de primeiro dia de aula. Eu quero ver essa carinha bem cuidada semana que vem. Vai estar melhor. Cabelo melhor. Tá puladinho. Continua se cuidando, tá bacana, tá aprovado. Agora, contraponto hoje do o que eu quero saber mesmo sabe? é se a versão Tite rubro-negra, a versão rubro-negra do ex-treinador da seleção brasileira, Pedro Ivo, pode ser a melhor versão do Flamengo. William, boa tarde pra você, boa tarde pro Zé, boa tarde especial pro Bubu de volta. Rapaz, e sendo bem sincero, hein? Aqueles malucos todos, porque tem muita gente que é chata de internet, mas que não é a maioria nesse mundo. Então, graças a Deus. A gente lá no Allianz, quinta-feira, né? A gente acabou indo pro... A cadeira onde a gente estava para assistir o jogo era meio ali próximo da torcida, dentro da torcida, e o pessoal queria saber do Bubu. Perguntava do Bubu. Com carinho, né? Onde está o Bubu? Tiraram o Bubu? Eles tiraram. Cadê o Bubu? Mandaram ele embora? O que houve? Tem toda a narrativa dessa expectativa, volta ou não volta. Tá aí o Bubu de volta. Agora, falando sério pro Tite, se vai ser a melhor versão do Flamengo, como é que era o slogan lá do Tiririca na eleição? Pior que tá, não fica. É difícil, né? Imaginar que o Tite vai fazer um trabalho... O Mário Jorge já evoluiu bem, já caminhou bem. Os dois joguinhos, pegou, não inventou muito, não. A coisa tá mais... A coisa tá funcionando, tá andando. Esse é o verdadeiro feijão com arroz. O Gerson funciona, meia. O Everton tem qualidade, tem gente pra jogar com ele, tem aproximação, tem movimentação, sabe? Como é que você fixou ali? Não quer correr risco? O Gago, o Thiago Maia. Então, não vai dar para colocar todo mundo ao mesmo tempo. Aí tem gente que não faz a composição, tem gente que não está bem, tem gente que já não interage como antes. Estou dizendo daqueles craques ali da frente. Então, se o Mário Jorge, com 2 joguinhos, já entendeu que ajeitando a casinha e tendo meia de criação, o Flamengo passou jogos e mais jogos do Rio de São Paulo, eu acho difícil pensar que o Tite não está acompanhando, não está vendo o que falta ali. E acho que tem uma outra situação, William. O Flamengo tem um problema muito maior do que o jogo em si em campo, né? Que é quem consegue lidar com o vestiário, quem consegue bater de frente com muitas vontades do grupo, com muitos dos comportamentos. O Tite tem muito tamanho para chegar nesse Flamengo. Tem tamanho para, inclusive, tocar o que a diretoria não tem coragem de tocar. Que é reformulação de elenco, a decisão, quem fica, quem sai, quem quer, quem não quer. Mas ninguém teve esse tamanho que o Tite tem? Esse pessoal que passou por lá? Eu acho que não. Sampaoli, Renato... Porque tem uma coisa que eu acho que é inegociável, e isso aí... O Zé está fazendo agora o curso lá da Federação Argentina. E por mais que ele adquira todo o conhecimento advindo lá do curso da Federação Argentina, não é por conta disso que ele vai estar pronto para chegar para gerir um River Plate. Sim, verdade. Um Rosário. Então, tem um conhecimento de futebol brasileiro, de quintal, de gente que o Tite já trabalhou. O Tite já trabalhou com o Gabriel, com o Pedro, com o Everton. O Tite, se não trabalhou com o Bruno, teve que monitorar para saber se podia ser convocado ou não. Então, assim, tem um entendimento. É diferente do Vitor, que chega... O Vitor não conseguiu entender qual era a realidade do Corinthians no contexto de futebol brasileiro. Ele demorou para entender qual era a realidade de Flamengo. O Paulo Souza, com algumas complicações em São Paulo, por mais que transitasse aqui, ele achou que a coisa no Flamengo era da cabeça dele, ponto, sem entender certos contextos. Ainda que nunca tenha trabalhado em clube do Rio de Janeiro, mora já no Rio de Janeiro há 7 anos, né, desde 2016, o Tite entende o contexto do futebol brasileiro. Ele sabe qual é o momento que ele vai pegar o Gabriel para acertar uma conta de uma não convocação, qual é o momento que ele vai ter que sentar para conversar com gente como Bruno Henrique e Gerson, que no primeiro momento não são os maiores fãs do Tite, acham que poderiam ter sido convocados por ele, nunca foram. Qual é o momento que ele vai conversar com o Pedro e falar: o que aconteceu? Cadê aquele Pedro? Sabe? Então, acho que tem um entendimento de gestão de grupo, de cenário de futebol brasileiro, de contexto, e todo mundo sabe que esse grupo está devendo. Então, a orelha está um pouquinho mais baixa quando chega o treinador novo. E é um cara de muito peso. Eu acho que pode dar certo, William. Acho que a probabilidade que dê certo é muito maior do que a probabilidade de se repetir um início de Vitor Pereira, início de Paulo Souza, trabalho de Sampaoli. A gente está falando hoje do técnico brasileiro mais bem capacitado no clube, com os melhores valores humanos, recurso humano, no caso, né? Valores humanos. Quer dizer, está juntando a fome com a vontade de comer. Valores técnicos do Brasil, do continente. Então, eu acho que a ideia é que a coisa dê certo. Mas é o Flamengo, né? O Flamengo é aquele ambiente, aquele ecossistema que tudo impacta. Vamos ver até que ponto vão conseguir blindar o Tite dessa loucura que é o Flamengo. Tudo bem. Bubu, numa escala de 0 a 10,
quais as chances do Tite dar muito certo nesse Flamengo, hein? Tudo bem com você? Mais uma vez, parabéns pelo retorno aí, viu? Que eu sei que foi difícil voltar. Ainda é o talismã da nação? Eu sou o talismã da nação. Eu perdi o emprego de advogado São Paulo, porque ele foi demitido, né? Mas você tirar férias, tá vendo? Faltou advogado. Faltou a defesa pra ele, que é o advogado dele. Mas esse talismã da nação em 2023 ele precisa ser repensado. Mas você vê, muito flamenguense lamenta que eu não estava aqui na época final da Copa do Brasil e acredita o título do São Paulo e o vice-campeonato do Flamengo na minha não presença aqui, entendeu? Se eu tivesse aqui... Faltou o talismã. Faltou o talismã da nação pra reforçar o Flamengo. O São Paulo caiu. Faz sentido. Agora é o seguinte... Faz sentido. Cabe a mim, então, nesse programa, chamar o Tite de mentiroso, né? Eu sou Porque primeiro. ele falou que não ia mais trabalhar esse ano em lugar nenhum. Então eu ia até postar o videozinho, né? Que desde que você tá rolando ali, a pessoa fez uma série de montagens ali, mas ele falou na entrevista. Pode me chamar de mentiroso. Se eu assumir um time no Brasil em 2023, pode me chamar de mentiroso. Pode me chamar do que você quiser. Pode me chamar de não sei o quê. Eu vou ficar só no mentiroso, então, né? Não é? Então, ele falou que pode chamar. Não é? Então eu não vou passar pano aqui, né? Porque quando o Vitor Pereira assumiu o Flamengo, naquela situação pós-Corinthians, saiu com aquela pecha de mentiroso, né? Pô, o cara dá um migué, fala que vai voltar pra Europa pra cuidar da sogra, na semana seguinte tá se apresentando no Flamengo, né? Pegou muito mal. Sim. Então eu acho que também pro Tite pega mal. Quando ele assumiu a seleção, lembro que muita gente criticava, porque ele metia o pau no Del Nero, a CBF, a administração. Ele assinou o abaixo-assinado do Bom Senso pedindo a saída do Del Nero logo quando teve uma... aí depois foi lá e abraçou, deu beijo, entendeu? Então vai lá, essa coisa do Tite parece que é intocável, não pode falar mal dele. O cara é perfeito, maravilhoso, é cheiroso, entendeu? Elegante, fala titez, não sei o que e tal. O cara já chega no Flamengo como mentiroso. Começa por aí. Temos um longo verão pela frente. Mas o que uma massagem... Tite é mentiroso? O que uma massagem turca não faz uma pisadinha nas costas? Esse banho turco... Cara, eu recomendo, cara. Mexe até com o espírito aqueles negócios. Mas é o seguinte, então, de 0 a 10, a chance de dar certo é 5. Ih, rapaz, não tá muito confiante, não? 5 porque assim... Por quê? Eu acho... Eu posso quebrar a cara, né? Aliás, eu já fiz isso várias vezes, né? Mas a cara depois você arruma, você faz a barba, né? Você dá um jeito. Volta melhor. Volta melhor e tal. Assim, o Tite, acho que ele não tem muito uma química com a nação. E eu posso falar bem porque eu sou o talismã da nação, né? Mas ele foi ídolo no Corinthians, é o maior técnico da história do Corinthians, também é um time muito popular, torcida gigantesca e tal. Só que eu acho que tem uma resistência que vem já de anos. Quando ele era técnico da seleção brasileira, as pessoas lá não gostavam muito do estilo de jogo dele. Então, vão cobrar dele como cobram de qualquer técnico, e o Flamengo joga lá Jorge Jesus. E eu não sei se o Tite consegue entregar isso. O Flamengo pode até ganhar título, o Rogério Ceni ganhou título lá, entendeu? Foi. Mas eu não sei se o Tite vai ser capaz de agradar ao flamenguista, entendeu? A conquistar o coração de rubro-negro de verdade. Assim, olê, 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 tite, virar ídolo, entendeu? Eu acho que... Desculpa, Bubu, gostei dessa interpretação. Faz de novo aí. Qual? Olê, olê, olê. Olê, 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 tite. Imagina o Maraca, né? O Pedro conheceu. Aliás, o Pedro, fala da minha barba, esse óculos na época que eu fazia o futebol no vento, ele não usava esse óculos. Não, aí, né? passou a usar agora. Ele já existia. Esse óculos é quando você esquece, dorme de lente. Aí a vista acorda um pouco prejudicada e você tem que recorrer ao óculos. Quem não... Tem nada muito quem não pensado. Tem colírio, os óculos escuros, já ensinou o mestre Raul, né? Então é isso, nota 5 tá bom, é porque a chance de dar errado eu acho que tá igual a chance de dar certo. 5 tá bom e ele é um mentiroso. 5 não tem aqui no F90, nem Como não tem? nem 0 a 10. Então 4, vai, então 4. Cara, na dúvida você vai pra baixo, então a chance de dar errado é maior? Na prensada da defesa, Na prensada da defesa? Prensada da defesa. Caralho. Ou seja, então o Bubu chegou chamando o Tite de mentiroso e dizendo que tem mais chance de dar errado. Dá errado. Anota aí. Eu tô atendendo o pedido dele. Ele falou, podem me chamar de mentiroso. Aliás, isso é um ponto, hein? De verdade. Ele vai ser questionado sobre isso na coletiva, evidentemente. Eu acho que ele tá bem resolvido com isso. Oi? Eu acho que ele tá bem resolvido. Não, aceitou, então também ele já tem o discurso pronto. Não, tô chegando para projetar o ano que vem, porque se eu pego o ano que vem, aí acontece a mesma coisa do ano 2023. Podia o treinador chega, com não certeza. dá tempo. Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde, William. Seja bem-vindo, Bubu, bom retorno. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos Zé, que fica à nos vontade assistindo. aí. Mandem vídeos, por favor. Mas alguém deve perguntar para ele, o senhor não dirigiu o time no domingo porque era contra o Corinthians? Essa é uma boa pergunta. Porque ele já deve ter a resposta também. Acertou na segunda-feira, quer dizer... Cara, é demais. Pô, se eu apostasse, eu tinha ganho uma grana. Meu, tava na cara que isso ia acontecer. Porque assim,
Desculpa, mas você tocou num ponto importante. Jogo contra o Corinthians. A gente falou aqui, será que ele fecha? Aí vai ter que enfrentar o Corinthians, é ruim. Ainda mais em Itaquera e tal, na Neoquímica e tudo. Não, mas não é o ideal, né? Não é o ideal, não é o mundo ideal. Ele vai enfrentar o Corinthians em algum momento na Arena Itaquera, no Maracanã, mas já chegar assim... Então, curiosamente, por uma dessas coincidências do mundo... Você falou que ele negou o Corinthians 3 vezes. Tem isso. E aí é o seguinte, por uma dessas coincidências do futebol... Eu já não sei, já não sei. Aí eu já não sei. Quem que negou 3 vezes? O Pedro? Eu tô falando porque, pelo menos o que eu li nas notícias... De Pedro aqui tem um. Porque eu li nas notícias, por aquilo que saiu, é que me parece que o Corinthians o procurou 3 vezes e ele falou que não. Pelo menos é o que eu li. Vocês foram 3, mas que procurou. E aí, no dia seguinte... Opa, o Tite é nosso. Entre nós, né? Tá pra mandar embora o Sampaoli já... Coisa já estava... ter sentido alguma coisa, não diretamente com o Tite, mas com o Gilmar Veloso, o procurador, né? Já... Ninguém manda embora um treinador no dia seguinte e ficar sem no dia seguinte. Já tem uma conversa existente sobre a possibilidade de trabalho. Eu sinceramente, eu não vejo esse problema. Eu acho que o Bubu tocou no assunto, né? Eu ia tocar também, em relação a... seria inevitável essa comparação, Vitor Pereira e Tite, né? Eu acho que o Tite, quando fala, eu vi o vídeo, olha, não vou cobrar, podem me cobrar, me chamam de mentiroso e tal. Eu acho que ali ele queria falar o seguinte, eu quero descansar. Ele não assumiu o compromisso. Curtir minha família, ele falou. Porque não é fácil. Eu sou um dos caras que sou crítico ao Tite em relação a algumas escolhas que ele faz. Eu acho ele um bom treinador, nunca... duvidei disso, mas algumas escolhas que ele fez que não me agradaram, que é natural. Ninguém agrada todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e aí faz parte do jogo. Né? Então, como tem gente que gosta do que eu falo, tem gente que não gosta, e assim, de todos nós. Assim é a vida. Né? Eu acho que quando ele assume, ele volta a trabalhar, eu acho que é possível, por que não? Por que você não pode trabalhar? Olha, eu naquela época eu vivia um contexto, eu tinha acabado de sair de 6 anos de um trabalho de Copa do Mundo, fui questionado, eu quero viver um pouco com a minha família. E depois, agora pintou um convite, eu quero voltar a trabalhar. Acho que faz parte. Diferente, por exemplo, do Vitor, que o Vitor ele usou uma desculpa do Corinthians, né, da sogra, para poder se desvincular do Corinthians. E eu sempre falei aqui, ele poderia muito bem jogar limpo. Olha, claro, não quero, como ele fez no dia da apresentação. Que ele falou, olha, eu faço o contrato de 1 ano, porque eu fiz contrato de 2 anos na Arábia, não me senti bem, queria sair e não consegui. Então, aqui o Corinthians é 1 ano. Poderia chegar e falar assim, olha, não quero mais, muito obrigado. Um desgaste muito grande, vou embora. E o Flamengo vem uma semana depois, beleza, olha, aceitei o convite do Flamengo. Que eu acho que é uma coisa natural, que isso pode acontecer. Em relação ao Tite, eu acho que o Tite vai fazer aquilo que essa diretoria não teve coragem, que é de fazer uma reformulação. E contrataram o Tite porque ele tem o peso para isso. Sim. Muitos jogadores, todos os jogadores irão olhar de baixo para cima e não de cima para baixo, como eles normalmente olhavam para determinados treinadores, porque a gente percebia que isso existia. O próprio comportamento do Sampaoli nos diz muito em relação a isso, né? De ele não ter conseguido fazer com que o time jogasse a forma como ele gostaria de implantar sua filosofia de jogo. Eu acho que o Tite vai chegar, todo mundo... eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Benção, professor, benção, professor. Porque os jogadores hoje não têm a moral suficiente para chegar e bater de frente com o Tite. E não teriam antes. Não teriam antes, porque o Tite tem currículo, tem, né, aquela bagagem nas costas que pode chegar e falar assim, Gabriel, vem cá, você é banco. Ah, é banco. Ô, Gabriel, agora você vai jogar. Pedro, sai, agora você vai jogar. Entendeu? Eu acho que o Tite sempre, por onde passou, teve esse tipo de conduta. E eu acho que isso, todo mundo que está ali, que já trabalhou com o Tite ou que já conversou, já sabe como ele funciona. E isso eu acho que vai ser bom para o Flamengo. Eu só tenho medo de que Marcos Braz, Spindle e a diretoria atrapalhem o trabalho do Tite. Esse é meu único medo. Talvez, eu tenho certeza, se o Tite fizer o que o Jorge Jesus fez, vem cá, daqui para dentro, não entra. Não vem gritar, Real Madrid pode esperar. Isso aqui é meu, o vestiário é meu, pertence ao treinador. Mas é a ideia. É isso aqui. O vestiário é meu. Aqui só entra quem eu quero, quem eu desejo. Cara, se não for assim... Mas eu sou o Marcos Braz, eu sou vice-presidente. Mas eu sou o Tite, treinador de 2 Copas do Mundo, campeão mundial com o Corinthians. Respeito todo, né? Vem cá, Marcos Braz, você pode ser o que você quiser, sem nenhum problema. Mas daqui, nessa porta para dentro... É comigo. É comigo.
Tá bom? Não vai ter esse oba-oba, não vai ter esse tipo de coisa, até porque o Tite, eu tenho certeza que não suportaria esse tipo de situação. Né? E o próprio Marcos Braz não se sentiria à vontade para gritar ou ter esse tipo de comportamento. O Marcos Braz é o outro termo que eu vou usar, malandro da bola, sabe como é que funciona e vai entender rápido como é a forma do Tite trabalhar. Não vai querer atrapalhar. É isso. Eu espero só que ele não faça isso, porque se ele fizer, o Tite vai bater de frente. Vai bater de frente e aí vai atrapalhar. Eu acho que o Tite tem totais condições de fazer um grande trabalho no Flamengo. Ele tem o material humano, ele vai fazer a reformulação, ele provavelmente pediu já deve ter identificado alguma coisa e agora no dia a dia ele vai começar a ver outras coisas. Ele vai ter carta branca para reformulação? Essa é a questão. Esse aqui não renova, esse aqui renova, esse aqui... William, Felipe Luiz não fica, né? Acabou o contrato. Quem mais? Bruno Henrique está... Everton Ribeiro. Conversando. O Bruno Henrique está na conversa. Everton Ribeiro, Gabriel. Everton. Bruno. O Gabigol não gosta muito dele, não, né? Gabigol teve trio elétrico ali, né? Porque ele não era chamado e a torcida detonando... Você lembra antes de chegar na seleção que o Tite também tinha uma situação com o Neymar? Tinha uma situação com o Neymar. O Tite já lá atrás. Do adversário. Lá atrás. Pré-seleção. Eu só espero que ele não... Época do o Gabigol não jogou, não rendeu com o Tite na seleção. E a nação ali, em momentos de festa ali, com o Gabigol em cima no trio elétrico, o Gabigol estava entrando no coro da nação contra o Tite. Eu acho que tem 4 pontos sensíveis. Eu acho que tem 4 pontos sensíveis dessa chegada do Tite. O Gabriel, o Bruno, o Gerson e até o próprio Davi Luiz, que eu acho que não fica para a virada de temporada. Mas também ao mesmo tempo... Mas Davi Luiz não renovou automaticamente o contrato? Não, mas aí é uma questão de opção para não ficar com ele na próxima temporada dele e do clube. Mas ao mesmo tempo eu não vejo que são 4 pontos ali, tipo, que você não consegue conversar. O Gabriel quer jogar bola, o Gabriel quer fazer gol. O Gabriel quer... Mas assim, o Gabriel precisa se apresentar melhor também. O ponto para mim não é o Gabriel. O ponto para mim é o Pedro. Ainda que o Tite tenha convocado. Eu não sei mais como é que o Flamengo, e aí vai estar na mão do Tite, eu não sei mais como é que o Flamengo vai acabar resolvendo uma questão de Gabriel e Pedro. Me parece que, até pelo que a gente escuta de dentro do Flamengo e de opções de tudo, não cabem mais os dois no mesmo grupo. E aí não é, você está querendo tirar dos dois, não, você entender. Ou você vai fazer, hoje, nesse momento, não está cabendo. É um ou outro, você vai adequar, você vai ter tamanho para chamar os dois e falar, ó, é assim. Hoje, a situação Pedro e Gabriel é uma questão dentro do Flamengo. É uma questão dentro do Flamengo. Mas não é só de espaço dentro de campo, é de espaço dentro do ambiente. E sobre, rapidinho, só porque a gente perguntava aqui sobre... Eu queria te perguntar justamente sobre isso, porque assim, você gosta de informações, né, melhores do que as nossas aqui, justamente porque você tem esse conhecimento e tem mais fontes ali. Quando você fala que não gosta do mesmo espaço dentro do vestiário, existe alguma coisa entre eles ou não existe? O clima entre eles não está legal. Não são melhores amigos. Isso que... Se a gente pode falar. Que episódio que culminou com isso aí? Agora... Ou é o dia a dia? É o dia a dia. É quando a comissão de São Paulo ele questiona um desempenho do Pedro, uma entrega do Pedro em treinamento. O Gabriel tem uma relação muito específica com o treino. Você pode falar o que você quiser do Gabriel. Não que ele não treina, não que ele não se compromete, não que ele não entrega. Tanto é que aquele debate da festa é até muito complicado. O Gabriel nunca chegou atrasado. O Gabriel nunca deixou de se esforçar. A gente pode questionar a fase técnica, comportamento. Ele está na festa na casa dele, faz o que ele quiser. Pô. Como foi a atuação dele apagada, a meu ver, no último sábado. Mas acho que é reflexo de um Flamengo atual. A situação... O Flamengo, pela primeira vez, né, o discurso do Braz internamente, e do Spindler, da diretoria, é entregar o departamento de futebol ao Tite como eles entregaram ao Jesus. E aí o Conselhinho não tem que se meter, o Spindler não tem que se meter, o Braz não tem que se meter, eles vão observar de fora, ali, dando suporte, mas quem vai comandar o departamento é o Tite, é logística, é horário, é dispensa, é falar se pode, se não pode. Vocês lembram de uma entrevista recente de São Paulo? Você lembra de uma entrevista recente de São Paulo? O corpo técnico São é o Lucas, 5, né? Que saiu do Palmeiras para ir para o Flamengo, já tinha trabalhado com ele na seleção pontualmente, o analista. É o Sampaio, o Tite, o Kleber Xavier e o Matheus, filho dele. Vocês lembram de uma entrevista recente, onde São Paulo é questionado sobre a situação do Matheus França e do Matheus Gonçalves? E ele fala, mas eu não participei, o clube vendeu por isso e emprestou por isso. Que ele falava sobre os meninos, né? Um para o Red Bull Bragantino, outro vendido para o Thiago. Então, assim... A ideia é que não seja mais uma decisão de diretoria sobre quem vai estar no grupo ou não, sobre quem vai contratar ou não. É entregar, de fato, essa chave do vestiário, como eles chamam, do departamento de futebol, que é uma zona. O departamento de futebol do Flamengo, nos últimos tempos, se provou uma zona, por falta de comando, por você ter vice-presidente de futebol que não queria o treinador, mas aí o presidente bancava, então aquele ambiente ali, aí os caras não entendiam como é que era. O treinador falava direto com o presidente, não falava com o diretor. Então, a partir de agora, a chave está na mão do Tite. Então, é ele que vai conduzir uma questão de montar elenco,
uma questão de, o clube está no entrave para renovar com o Bruno, escuta o Tite. O clube não sabe se dá mais um ano de contrato para o Everton Ribeiro, a palavra é do Tite. O clube não sabe se vai atrás de jogador X ou Y, a palavra é do Tite. Então é algo que o Flamengo tentou entregar essa renovação ao Paulo Souza. O Paulo Souza conhece muito pouco do métier, Flamengo, Rio de Janeiro, futebol brasileiro. Tentou minimamente entregar o Vitor, que não tinha um ambiente, chega numa situação muito conturbada com 3 finais. Então, se não tivesse resultado ali, não ia. Galera, exatamente isso mesmo, né? O Tite chega para poder mandar aí, para poder comandar esse time do Flamengo. O Tite é o cara que a diretoria vai entregar a chave na mão dele, ó. A chave tá aqui, ó, Tite, faz o que você quiser, entendeu? Igual o Jorge Jesus. Sendo que é um grande problema, é qual? Quando o Tite sair. Se der muito certo o trabalho do Tite, aí quando o Tite sair, vai voltar aquele mesmo problema, quando o Jorge Jesus saiu. Não tinha ninguém observando o que estava fazendo ali. Entendeu? Esse pode ser o novo erro da diretoria do Flamengo. Claro, tem que ter alguém para estar observando tudo, porque quando precisar, o Flamengo tem que estar fazendo tudo que o Tite está fazendo vai fazer pelo Flamengo, né? Eu acredito que vai vir uma reformulação, né? Alguns jogadores ele deve aproveitar. E vou falar, se o Gabigol não melhorar, não tiver... Não sei não, hein? Isso é difícil. Na minha opinião, o Pedro, o grande problema do Pedro, eu falo isso há muito tempo, o Pedro é um tipo de jogador, é jogador preguiçoso, vou ser bem direto, é jogador preguiçoso, jogador que não gosta de treinar pesado. Não deu certo na Europa por causa disso, não gosta de treinar, Gerson não gosta de treinar pesado, entendeu? Por isso que não deu certo. O Gerson tem bola, o Gerson é jogador de futebol da Europa, gente. Gerson, você vê a qualidade do Gerson, mas sendo que o grande problema dele, quando pega lá fora, é a parte que tem que treinar. Os caras não querem pegar pesado lá fora, o treino é pesado, muito mais pesado que aqui. Aí não dá certo. Entendeu? E o Pedro tem que ter alguém para poder pegar pesado com ele. Tem que pegar. Cara, se você não treinar pesado, não vai, cara. Não vai. Entendeu? E o Pedro, o problema do Pedro é esse. O próprio Davi Luiz, quando chegou no Flamengo, ele disse isso. Ele falou pro Pedro, se você não treinar pesado, cara, se você não entregar o que você tem de melhor nos treinamentos, cara, você não vai conseguir desempenhar um bom futebol, cara, que você tem. Bom jogador, mas não consegue entregar na parte física. É fraco. Fraquíssimo. Dá umas corridinhas e já tá cansado. Entendeu? E eu acredito que o Tite vai chegar com moral pra fazer esse time do Flamengo voltar a jogar bola. Vai chacoalhar esse time. Entendeu? Ou então vai empurrar com a barriga até o final do ano, vai fazer a reformulação, vai tirar quem tiver que tirar, quem tiver que renovar, vai renovar. Entendeu? Eu acredito que vai ser desse jeito, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Quais jogadores que o Tite não deve contar para a próxima temporada. Deixe nos comentários aí, que é muito importante para o nosso canal. E não esqueça também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.